Bom, vamos lá. Tem gente entrando. Tá apresentando certinho? Sim, tá no slide já. Ah, tá. Peraí que tem mais gente. Ai, desculpem, eu vou ter que ficar saindo e entrando aqui. Mas vai dar certo. Bom, a gente vai introduzir, então, alguns conceitos de química. Jesus. Eu acho que foi porque a gente esqueceu de mandar o link na hora de começar e o pessoal ficou me esperando até. Eu fiquei, não vou mandar o link. A gente sempre Ah, esquece de salvar. entendi. É que é o mesmo link, né? Eu não Sim. via. Na próxima eu mando de novo o link, então. Muito obrigada, Sofia. Vamos lá. Então, a gente vai introduzir alguns conceitos básicos sobre a química. Pra frente, né? Então, primeiro, onde podemos encontrar a química no nosso dia a dia? A gente pode encontrar a química em combustíveis, nos plásticos, tintas, corantes, alimentos, bebidas, remédios, vacinas, na fotossíntese, digestão e metabolismo. Todos eles têm em comum a química. E assim, a química, ela é uma ciência que procura compreender a constituição da matéria através das análises de suas propriedades, transformações e a energia envolvida nesses processos. Deixa eu só permitir alguém entrar aqui. Então, quando a gente fala presente nos combustíveis, plásticos, tintas e corantes, significa que elas são constituídas do mesmo elemento. E esse elemento é o átomo, que a gente vai ver mais para frente depois. E a química vai tentar entender qual é o tipo de átomo que constitui determinada tinta, ou qual é o tipo de átomo que constitui o petróleo, e compreender quais são essas propriedades e as transformações que ocorrem. Então, quando eu pego um papel e eu queimo ele, eu transformo ele em outra coisa, que são cinzas e gases. E é aí que a química entra, ela vai tentar compreender. Tá, mas por que ocorre essa transformação? Como ocorre? Se envolve calor, se não envolve calor? E é isso, basicamente, que a química vai buscar entender. E a energia envolvida, ela está muito relacionada com as transformações. Porque se eu forneço calor para o papel, calor na forma de fogo, ele vai queimar e vai se transformar em cinzas, certo? É nessa parte que a energia envolve nas transformações. Não sei se ficou muito claro, mas acho que sim. Então vamos lá. O que é um átomo? O átomo é a unidade básica da matéria. Então o átomo ele vai constituir a matéria. E matéria nada mais é do que aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu sou matéria? Eu sou matéria, porque eu tenho massa e eu ocupo lugar no espaço. O meu celular é matéria? Sim, o meu celular é matéria, porque ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. O espaço seria o nosso entorno. Então, tudo que é aquilo que ocupa espaço ao nosso entorno é matéria. E aí a molécula, né? Voltando para a constituição da matéria. Ela é formada a partir do conjunto de átomos iguais ou diferentes. Então, o conjunto de átomos vai formar a matéria. Ou, às vezes, a matéria é formada por um átomo só. E aí, o que é o corpo? O corpo é qualquer porção limitada da matéria. Ou seja, uma árvore é um corpo, porque é uma porção da matéria. Vamos dizer, uma porção de uma floresta, para melhor compreensão. Já o objeto, ele é o corpo transformado, que apresenta uma utilidade específica. Por exemplo, eu pego essa madeira, corto a madeira e eu transformo ela numa cadeira. Isso é o objeto.
Então, todo objeto é um corpo, mas nem todo corpo é um objeto. Porque para você transformar em objeto, você precisa ter uma utilidade específica. Na verdade, para um corpo ser transformado em objeto, precisa de uma utilidade específica. Não sei se ficou muito claro. Um corpo pode ser um corpo, porque ele não foi transformado. Mas a partir da sua transformação, ele vira um objeto. Acho que ficou mais claro. E a energia? A energia trata-se da capacidade de transformar a matéria, que eu tinha comentado antes. Que é a questão do papel, dele se transformar em cinza e gases. Isso é a transformação da matéria, que envolve energia, porque eu preciso fornecer calor para o papel para ele ser transformado. E aí, dentro da matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, eu tenho 3 estados físicos: o sólido, líquido e gasoso. O sólido apresenta forma e volume constante. O líquido, forma definida de acordo com o recipiente preenchido. Ou seja, quando eu tenho uma jarra e eu coloco água ali dentro, a água vai pegar o formato da jarra, certo? Agora, se eu coloco a água num recipiente, um potinho de plástico quadradinho, a água vai ficar com a forma do recipiente quadradinho. Já no gasoso, a forma e volume são variáveis. Então, por exemplo, não tem como eu pegar o ar e fechar num potinho, né? Na verdade, a gente faz isso. Só que a gente não vê o ar. E ele tem forma e volume variável porque vai depender do recipiente que você coloca o ar. Por exemplo, quando você enche uma bexiga, você está colocando o ar dentro da bexiga. E o ar vai ter o formato da bexiga. Aquele formato oval, não é nem redondo, nem... Não sei, que tem um biquinho, sabe? Oval. E aqui a gente tem a diferença entre os 3 estados físicos, que no sólido a gente tem as moléculas bem grudadinhas, bem juntinhas, tipo como se elas estivessem passando frio e elas precisam ficar juntinhas. No líquido, a gente tem as moléculas mais soltas, tipo assim, elas não querem ficar tão grudadinhas. E no gasoso, elas são super independentes e não querem ficar juntas. E a diferença entre eles é a agitação dessas moléculas. Então, no gasoso, a gente tem as moléculas super agitadas, porque elas estão livres, elas têm espaço para se locomover. No líquido, elas são intermediárias. Ela tem um espaço ali, mas não tanto, sabe? E no sólido, elas já estão bem agrupadas ali. Aí, quando eu forneço calor para esse sistema sólido, eu posso transformar ele em líquido ou gasoso. Aí que está a transformação da matéria envolvendo energia. Energia na forma de calor. Então, quando eu forneço calor para o sólido, ele vira líquido, ele se transforma. Por mais que a composição da matéria seja a mesma, tem essa transformação de estado físico. E aí a gente entra na lei da conservação das massas. Então, um cara, pensou assim, poxa, por que eu não posso testar o que eu tenho no começo de uma reação química e no final da reação química? Vou explicar o que é uma reação química. Reação química nada mais é do que a transformação da matéria. Então, por exemplo, eu tenho o papel, sendo um papel no começo, e aí eu forneço calor e ele se transforma em cinza. Esse cara, que é o Lavoisier, ele fala assim, a massa do papel inicial vai ser a mesma da massa do papel final. E a gente fica pensando, mas o papel, ele era bem maior, parecia ter uma massa bem maior do que no final da reação, que ele foi queimado e ficou com pedacinhos pequenos, né? Mas a gente tem que considerar um sistema fechado. Sistema fechado é quando a gente não perde nada, não perde os gases que são formados e você mantém a massa ali, porque não houve perda. Então, no caso do papel, houve perda na forma de gases e na formação de cinzas. E aí, esse químico, ele mediu a massa dos sistemas antes e depois da reação química com balanças de grande precisão, para ele conseguir identificar se a massa no começo era a mesma da massa no final. No caso do papel, se o papel, quando ele é em sulfite, se ele tem a mesma massa
do papel quando ele é queimado. Um exemplo. E a conclusão que ele chegou. A massa permaneceu a mesma antes e depois da reação química. Então, já temos um ponto muito interessante. Como que a massa do papel inicial permaneceu a mesma depois dele queimado? Né, faz a gente pensar um pouco. Será que é isso mesmo? Vamos ver nos próximos. Então, ele concluiu que em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, em qualquer transformação química. Vou explicar melhor o que são reagentes e o que são produtos. Reagente seria o papel inicial, quando ele não foi queimado. O produto é a transformação do papel, quando ele é queimado. Então, seriam as cinzas. E vamos ver em prática o que ele concluiu. Então, aqui a gente tem o mercúrio. Mercúrio é um elemento químico, que a gente vai ver mais pra frente. E o oxigênio, que é o ar que a gente respira. Na formação de mercúrio, também, né? E aí ele percebeu que a massa do mercúrio era de 100,5 gramas. E a do oxigênio era de 8 gramas. No final, ele concluiu que a massa total dessa reação, então aqui seria o produto e aqui seria o reagente. Ou, é o contrário, gente. Aqui seria o reagente, aqui seria o produto. Então, o produto final foi a soma das duas massas, da massa do mercúrio e da massa do oxigênio. 100,5 gramas mais 8 gramas, 108,5 gramas. Não sei se ficou claro, vou ver aqui no chat. Vocês conseguiram entender isso? Me deem um retorno, alguém. Sim? Ah, tudo bem. Tá, então vamos continuar. Aí um outro exemplo seria a formação da água. A água nada mais é que gosta de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio tem massa de 1 grama. O oxigênio, 8 gramas. Então, quando eu somo as duas, eu tenho 9 gramas. E aí que entra a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. A massa do reagente, o valor da massa do reagente vai ser igual ao valor da massa do produto. Então, se eu somar as massas dos reagentes, eu tenho a massa do produto. Vamos ver que tem alguém querendo entrar. Aí, vem um outro carinha e falou assim, vamos testar melhor essa questão das massas, mas por um outro lado, né? Então, a gente tem a lei das proporções constantes. Ele fez experimentos medindo massas dos componentes da reação, tanto o reagente como o produto, e a conclusão foi que não importa a quantidade de massa dos elementos usados, a proporção permanece a mesma. Vou explicar melhor pelo exemplo depois. E a conclusão, né? Toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição, e a proporção na qual as substâncias reagem e se formam é constante. Então, aqui, um exemplo. Eu tenho o gás hidrogênio mais o gás oxigênio formando a água. E aqui eu tenho 4 experimentos. No primeiro, ele usou 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio e formou a água, 18 gramas. Então, lembra da lei de Lavoisier? Se eu somar as massas dos reagentes, eu tenho a massa do produto. Porque há uma conservação das massas. Tem até uma frase que ficou muito conhecida, mas que não é do Lavoisier, que ele fala assim, na natureza nada se cria, nem se perde, tudo se transforma. E aí, no segundo experimento, ele usou 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio e formou 36 gramas de água. Então, perceba que foi uma multiplicação. Daqui foi, na verdade, mais 2, né, na verdade. Opa, falei 2 vezes, na verdade. Então, aqui era 2, aí virou 4. Aqui 4 ficou 10. Aqui 10 ficou 20.
ele foi aumentando uma proporção similar. Aí, no experimento 1, a gente coloca a massa de oxigênio. E a gente vê que tem 1/8. No experimento 2, a mesma coisa. Então, 4 daqui sobre 32. 1/8 também. No terceiro, a mesma coisa. 1/8. No quarto, 1/8. E aí percebeu-se que a proporção era a mesma. Por mais que eu aumentasse o hidrogênio e o oxigênio, a proporção ficaria igual. Não sei se ficou muito claro. Se vocês quiserem, eu explico de outra forma. Mas tem um feedback. Tranquilo. Então tá, gente. Tá. E aí foi isso. A proporção é a mesma, independente se eu aumento o hidrogênio ou o oxigênio. E aí, dessa matéria é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Eu não queria passar uma aula muito extensa. Não sei se vocês querem fazer exercício juntos. Eu posso fazer um exercício, porque daqui a pouco entra outra aula. O que vocês acham? Faz um exercício? Tá. Então vamos fazer um exercício aqui. Ó. O cálcio reage com oxigênio, produzindo óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier, lei da conservação das massas, e lei de Proust, lei das proporções constantes. Então, aqui a gente tem o cálcio mais oxigênio e a cal virgem. A cal virgem ele é usada para regular o pH de alguns solos. Mas isso não é relevante para a aula. E aí, o primeiro experimento, ele colocou 40 gramas de cálcio e obteve 56 gramas de cal virgem. Então, se a gente lembrar da lei de Lavoisier, significa que quanto de oxigênio eu vou ter aqui? Lembrem que a massa do reagente tem que ser a mesma do produto. Aí tentem fazer sozinhos, que aí depois de alguns minutinhos eu passo a resolução. No segundo experimento, ele usou Y de cálcio e 32 gramas de oxigênio. E aí a gente não sabe quanto de cal virgem, mas a gente pode saber pela lei de Proust. Depois que a gente descobrir quanto que é de oxigênio. Aí tentem fazer sozinhos. Vou dar alguns minutinhos. Qualquer dúvida pode perguntar também. A Ângela colocou 16 de oxigênio. Muito bem, 16 de oxigênio. Porque 16 mais 40 dá 56. E aí, como que... Opa! E não deu certo, gente. Como que eu sei quanto de cálcio e quanto de cal virgem? Alguém tem uma sugestão? Deixa eu ver aqui o chat. X16, Y18 e Z
112. Eu acho que é isso, eu não lembro. Mas eu vou passar aqui o que eu pensaria. Ó, se o oxigênio é 16 e eu sei que aqui embaixo dobrou, certo? Se eu fizer 16 vezes 2, vai dar 32. Então, segundo a lei de Proust, se eu dobro o experimento de cima, se eu dobro o experimento de cima, o de baixo, todos os valores vão ser dobrados, porque a massa se conserva sobre as mesmas proporções. Então, eu vou ter o dobro de cálcio, na verdade, que vai dar 80. E o dobro de cal virgem, que vai dar 112. Então é isso mesmo. Tá certinho, Priscila. Muito bem. Alguém tem uma dúvida? Alguém não conseguiu entender? Sem dúvidas, ok. Aí aqui eu coloquei a resolução, 40 gramas, né, do cálcio, mais o X, que eu não sei, que é o valor do oxigênio, e igual a 56. E aí eu faço aqui para encontrar o X, e aqui para encontrar o valor de Y e de Z. Mas vocês podem fazer por continha de, tipo assim, quanto que falta, sabe? Não precisa estruturar assim, não. Aí vamos lá. Vamos pensar em um outro exercício. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma: dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, formando carbonato de sódio mais água. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reagem com hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo antes. Eu sei a massa de dióxido de carbono, eu sei a massa de carbonato de sódio e eu sei a massa de água. Então, se eu souber o valor total dos produtos, eu vou saber o valor dos reagentes. Aí tentem fazer. Vou fazer aqui também. Ângela, não entendi muito bem sua pergunta. Então, em uma questão de concurso, a resolução seria a multiplicação? Como assim? Nesse caso, sim, mas vai depender de cada questão. Eu deixei como lista de exercício uma questão da FUVEST que era muito complicadinha. Então, tem como eles pegarem um conceito simples, que é Lavoisier e Proust,
e deixar de um jeito mais complicado. Então vai depender muito de cada questão. Mas a maioria envolve a multiplicação, dependendo, né? Você vai ver se dobra, se quadriplica, aí seria Proust. Se tá falando sobre as massas de uma reação só, normalmente Lavoisier, que é a conservação das massas. Alguém conseguiu resolver? Isso mesmo, 80 gramas de hidróxido de sódio. Muito bem. Vamos para a explicação. Então, a gente tem na primeira reação dióxido de carbono mais hidróxido de sódio, formando carbonato. E aí, eu coloquei assim, separar as informações importantes e olhar para a pergunta. Então, as informações importantes que eu obtenho pelo texto, né? Pelo enunciado, na verdade. 44 gramas de dióxido de carbono, mais um valor que eu não sei, de hidróxido de sódio, que é igual a 106 gramas de carbonato de sódio, mais 18 gramas de água. Se eu somar o valor dos produtos, eu tenho 120 gramas de carbonato e de água. E aqui eu vou ter 44 gramas de dióxido de carbono, mais 20, mais um valor que eu não sei, de hidróxido de sódio, que é igual a 124 de produto. Então, se eu tenho 124 de produto, eu posso subtrair o dióxido de carbono e obter o resultado de 80 gramas. E aí eu posso fazer uma verificação para ver se está certo a minha conta, né? Se eu somar o 80 mais o 44, eu vou obter 124? Sim. Vou até fazer aqui para vocês verem. 44 mais 80 deu 124. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas. Tudo bem. Era bem simples, assim. Tem mais um aqui, eu acho que é simples também. Só o da FUVEST que é um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido com a formação de 36 gramas de água. Baseado nessas informações, utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Aqui é melhor eu trazer a reação química, porque senão fica um pouco mais complicado. Então, eu coloquei escrever a reação, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio, cloreto de magnésio mais água. Só um momento. E aí eu coloquei ver os dados importantes. Então, ele me trouxe o valor do ácido clorídrico, do hidróxido de magnésio, da água, e ele quer que eu descubra o do cloreto de magnésio. Aí eu somo os reagentes, e eu tenho 131 gramas de reagentes, com 36 gramas de água, mais um valor que eu não sei do cloreto de magnésio. Então, é mesmo 36 para cá, para tirar do reagente, e eu descubro o valor do cloreto de magnésio. E aí, se eu somar esse valor aqui, eu vou obter 131 gramas, porque as massas permanecem as mesmas. É isso, gente, é bem simples. Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou parar aqui. Eu pensei em mostrar um videozinho para vocês, que é bem legal. Eu só tenho que abrir.
papo, gente, só pra descontrair mesmo. Vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo pra vocês? Tá sim. Ah, tá. Obrigada. We like to think of romantic feelings as spontaneous and indescribable things that come from the heart. But it's actually your brain running a complex series of calculations within a matter of seconds that's responsible for determining attraction. Doesn't sound quite as poetic, does it? But just because the calculations are happening in your brain doesn't mean those warm, fuzzy feelings are all in your head. In fact, all 5 of your senses play a role, each able to vote for or veto a budding attraction. The eyes are the first components in attraction. Many visual beauty standards vary between cultures and eras, and signs of youth, fertility, and good health, such as long, lustrous hair or smooth, scar-free skin, are almost always in demand because they're associated with reproductive fitness. And when the eyes spot something they like, our instinct is to move closer so the other senses can investigate. The nose's contribution to romance is more. It's able to pick up on natural chemical signals known as pheromones. These not only convey important physical or genetic information about their source, but are able to activate a physiological or behavioral response in the recipient. In one study, a group of women at different points in their ovulation cycles wore the same t-shirts for 3 nights. After male volunteers were randomly assigned to smell either one of the worn shirts or a new unworn one, saliva samples showed an increase in testosterone in those who had smelled a shirt worn by an ovulating woman. Such a testosterone boost may give a man the nudge to pursue a woman he might not have otherwise noticed. A woman's nose is particularly attuned to MHC molecules, which are used to fight disease. In this case, opposites attract. When a study asked women to smell t-shirts that had been worn by different men, they preferred the odors of those whose MHC molecules differed from theirs. This makes sense. Genes that result in a greater variety of immunities may give offspring a major survival advantage. Our ears also determine attraction. Men prefer females with high-pitched, breathy voices and wide formant spacing, correlated with smaller body size, while women prefer low-pitched voices with a narrow formant spacing that suggest a larger body size. And not surprisingly, touch turns out to be crucial for romance. In this experiment, not realizing the study had begun, participants were asked to briefly hold the coffee, either hot or iced. Later, the participants read a story about a hypothetical person and were asked to rate the personality. Those who had held the hot cup of coffee perceived the person in the story as happier, more social, more generous, and better-natured than those who had held the cup of iced coffee, who rated the person as cold, stoic, and unaffectionate. If a potential mate has managed to pass all these tests, there's still one more, the infamous first kiss, a rich and complex exchange of tactile and chemical cues, such as the smell of one's breath and the taste of their mouth. This magical moment is so critical that a majority of men and women have reported losing their attraction to someone after a bad first kiss. Once attraction is confirmed, your bloodstream is flooded with norepinephrine, activating your fight or flight system.
Your heart beats faster, your pupils dilate, and your body releases glucose for additional energy, not because you're in danger, but because your body is telling you that something important is happening. To help you focus, norepinephrine creates a sort of tunnel vision, blocking out surrounding distractions, possibly even warping your sense of time and enhancing your memory. This might explain why people never forget their first kiss. The idea of so much of our attraction being influenced by chemicals and evolutionary biology may seem cold and scientific rather than romantic. But the next time you see someone you like, try to appreciate how your entire body is playing matchmaker to decide if that beautiful stranger is right for you. Ai, gente, eu tinha achado muito legal esse negocinho. Nunca tinha pensado por esse lado. É isso, gente. Vocês gostaram do vídeo? Achei muito interessante. Interessante, né? Vou parar de gravar aqui.